Você já parou para pensar por que sua mente às vezes parece trapacear você? Imagine viver em um mundo onde suas crenças e emoções distorcem a realidade, moldando a maneira como você se vê e interage com o mundo. Neste vídeo, vamos desvendar os mistérios da mente humana, explorando como as crenças limitantes e os erros cognitivos podem impedi-lo de alcançar seu verdadeiro potencial. Prepare-se para uma jornada de autoconhecimento e transformação, onde você aprenderá a identificar e superar as armadilhas que sua própria mente pode criar. Fica comigo e descubra como libertar-se dessas ilusões e viver uma vida mais autêntica e plena. A mente humana é uma estrutura fascinante e complexa, dividida em dois componentes principais, a consciência e o subconsciente. A consciência é a parte da mente responsável por nossos pensamentos racionais, nossas experiências diretas e nossas decisões em tempo real. É o que usamos para planejar, analisar e compreender nosso ambiente. Já o subconsciente é uma camada mais profunda, onde armazenamos memórias, crenças e percepções que muitas vezes nem sabemos que existem. Esta divisão permite que nossa mente funcione de maneira eficiente, mas também é a razão pela qual ela pode nos enganar. Enquanto estamos acordados, sobrescrevemos experiências e aprendizados na parte consciente, mas as influências do subconsciente podem distorcer nossa percepção da realidade. Isso gera um espaço fértil para interpretações errôneas e crenças limitantes, que moldam nossas respostas e reações sem que tenhamos consciência disso. Para entender como a nossa mente pode mentir, precisamos explorar essas camadas e a interatividade que ocorre entre elas. As crenças desempenham um papel crucial na construção da nossa realidade. Elas são formadas ao longo da vida, através de experiências, ensinamentos, interações sociais e influências culturais. Uma crença, por exemplo, pode ser algo que aceitamos como verdade, mesmo sem evidências concretas. E aqui está o cerne do problema: as crenças moldam nossa percepção e filtram informações. Quando acreditamos em algo, tendemos a buscar provas que apoiem essa crença e ignorar tudo o que a contradiz. Isso pode levar à criação de bolhas de percepção, onde percebemos a realidade de maneira distorcida. Se um indivíduo, por exemplo, tem a crença de que não é bom o suficiente, ele pode interpretar um feedback neutro como negativo, reforçando assim seu sentimento de inadequação. Portanto, ao entendermos que nossas crenças podem não ser verdades absolutas, começamos a abrir espaço para a construção de uma visão mais realista e saudável do mundo ao nosso redor. As emoções são potentes influenciadores da nossa percepção. Elas não apenas coloram nossas experiências, mas moldam também como interpretamos os eventos ao nosso redor. Quando estamos felizes, por exemplo, tendemos a ver o mundo com uma perspectiva mais otimista, e já em momentos de tristeza ou estresse, a nossa visão pode ser tão negativa que nos impede de perceber oportunidades e soluções. Uma situação cotidiana pode ser interpretada de maneiras variadas com base em nosso estado emocional. Além disso, a mente humana tem uma tendência a priorizar emoções negativas como uma forma de proteção, o que pode distorcer nossa percepção geral da vida, fazendo-nos focar mais nos desafios do que nas vitórias. Essa influência é tão forte que, muitas vezes, mesmo diante de evidências claras e objetivas, nossas emoções podem nos fazer interpretar a verdade de forma distorcida. Para mudar essa dinâmica, precisamos desenvolver a autoconsciência e a inteligência emocional, aprendendo a reconhecer nossas emoções e, assim, reavaliar como elas impactam nossa percepção da realidade. A atenção seletiva é um fenômeno que permite que nossos cérebros filtrem informações de maneira a focar em aspectos que consideramos mais relevantes em um determinado momento. Isso é essencial, pois somos bombardeados por uma quantidade imensa de dados diariamente, e nossa mente não possui capacidade para processar tudo ao mesmo tempo. Essa seletividade, no entanto, também tem suas desvantagens. Durante esse filtro, podemos ignorar informações cruciais que não se encaixam em nossa visão de mundo ou em nossas crenças pré-estabelecidas. Além disso, tendemos a nos concentrar em detalhes que confirmam nossas expectativas e crenças, um comportamento conhecido como viés de confirmação. Compreender a importância da atenção seletiva nos ajuda a reconhecer que, ao focar apenas em certos aspectos da realidade, podemos estar distorcendo o que realmente está acontecendo. Para contrabalançar isso, o desenvolvimento da atenção plena se torna uma ferramenta valiosa, permitindo-nos observar a realidade de uma maneira mais holística e livre de preconceitos.
Os erros cognitivos são distorções sistemáticas no nosso pensamento, que podem afetar a forma como tomamos decisões e interpretamos informações. Eles surgem como consequências de processos mentais que simplificam nossa interação com o mundo, mas que, muitas vezes, podem nos levar a conclusões erradas. Por exemplo, quando nos deparamos com uma nova informação, nossa mente pode automaticamente ressaltar elementos que confirmam o que já acreditamos, em vez de avaliar a informação em sua totalidade. Isso acontece porque nosso cérebro está constantemente tentando economizar energia e tempo, categorizando dados de forma a torná-los mais compreensíveis. No entanto, essa economia pode custar-nos uma visão precisa da realidade. É importante entender que os erros cognitivos não são falhas de caráter ou inteligência, eles são facetas naturais da condição humana. Conhecer e reconhecer que todos cometemos esses erros nos permite cultivar uma atitude mais gentil em relação a nós mesmos e aos outros, ajudando-nos a modificar nosso pensamento e a melhorar nossas interações sociais. A consciência sobre esses erros é o primeiro passo para mudar nossos padrões de pensamento. Entre os muitos erros cognitivos existem dois que se destacam pela sua frequência e impacto em nossas vidas: o viés de confirmação e a ilusão de controle. O viés de confirmação ocorre quando buscamos ou interpretamos informações de maneira que confirmem nossas crenças pré-existentes. Por exemplo, alguém que acredita que determinada dieta é a melhor pode apenas procurar depoimentos positivos e ignorar qualquer evidência contrária, perpetuando assim a sua crença. A ilusão de controle, por sua vez, é a crença de que temos mais controle sobre situações do que realmente possuímos. É comum que pessoas acreditem que podem influenciar eventos aleatórios, como jogos de azar ou até mesmo resultados de exames médicos, simplesmente por suas ações ou decisões. Ambos os erros cognitivos podem gerar desilusões e insatisfações ao longo da vida, mas, ao identificá-los, podemos trabalhar para ajustá-los, buscando informações que contraponham as nossas crenças e, assim, nos preparando melhor para a realidade. Os impactos dos erros cognitivos no dia a dia são mais profundos do que podemos imaginar. Eles podem afetar desde decisões simples, como o que comprar no supermercado, até escolhas mais significativas, como lidar com relacionamentos ou mesmo questões financeiras. Uma pessoa que constantemente cai no viés de confirmação pode não perceber oportunidades de crescimento, já que se fecha para novas ideias ou opiniões diferentes. Além disso, a ilusão de controle pode levar a comportamentos arriscados, como assumir riscos financeiros sem considerar adequadamente os potenciais negativos. Esses erros não apenas influenciam decisões, mas também afetam nossa autoestima e nossa percepção dos outros. Quando fazemos suposições erradas, interpretamos mal as intenções alheias, o que pode criar conflitos desnecessários. Portanto, ser consciente desses erros cognitivos é essencial para melhorar tanto nossa qualidade de vida quanto nossos relacionamentos, permitindo-nos interagir de forma mais honesta e clara com o mundo. Identificar e superar erros cognitivos exige prática e autorreflexão. O primeiro passo é desenvolver a autoconsciência, o que significa se observar e reconhecer padrões de pensamento que podem não estar alinhados com a realidade. Uma dica prática é anotar suas decisões e pensamentos, questionando posteriormente as razões por trás deles. Fazer isso lhe ajudará a ver onde você pode ter caído em um erro cognitivo. Outro passo importante é buscar informações diversificadas, expor-se a diferentes perspectivas e abrir-se para diálogos. Isso não somente enriquece seu conhecimento, mas também ajuda a desafiar crenças limitantes. Técnicas de mindfulness e meditação também são úteis, pois promovem um estado mental de atenção plena, permitindo que você observe seus pensamentos e emoções sem julgamento. Finalmente, é fundamental cultivar uma mentalidade de aprendizado contínuo, aceitando que errar é humano e que cada erro é uma oportunidade de crescimento. Assim, ao educar-se sobre os erros cognitivos, você estará se preparando para uma vida mais equilibrada e consciente. A psicologia cognitiva é um ramo da psicologia que se preocupa em compreender como as pessoas percebem, pensam, lembram e aprendem. Esse campo de estudo é fundamental para entendermos o funcionamento da mente e suas complexidades. No cerne da psicologia cognitiva está a ideia de que a percepção da realidade não é um processo passivo, mas sim uma atividade altamente seletiva e interpretativa. A mente não apenas absorve informações do ambiente, mas também as organiza e as interpreta com base em experiências passadas.
Isso significa que a maneira como cada um de nós processa as informações pode variar significativamente. Por exemplo, duas pessoas podem assistir ao mesmo filme e ter experiências completamente diferentes, dependendo de suas crenças e emoções pessoais. Além disso, a psicologia cognitiva propõe que existem heurísticas, ou atalhos mentais, que usamos para tomar decisões. Essas heurísticas são úteis, mas podem nos levar a erros de julgamento e distorções na interpretação da realidade. Ao explorar mais essa área, podemos entender melhor por que, muitas vezes, nossa mente nos engana e como podemos começar a confrontar essas distorções com base em um conhecimento mais aprofundado de como pensamos e agimos. Os estudos de caso têm um papel significativo na psicologia, pois ajudam a ilustrar como a mente pode enganar e por que as distorções cognitivas acontecem. Um exemplo clássico é o caso da síndrome de Cotard, uma condição em que a pessoa acredita que está morta ou que não tem órgãos. Esse transtorno, que pode parecer incompreensível para muitos, demonstra como a interpretação da realidade pode ser afetada por anomalias cognitivas. Outro caso relevante é o efeito Mandela, em que um grupo de pessoas compartilha uma memória falsa de um evento. Este fenômeno mostra que a memória não é uma representação fiel da realidade, mas uma construção que pode ser influenciada por fatores externos, como a mídia e as interações sociais. Esse tipo de estudo é fascinante, pois revela como as crenças coletivas e individuais podem se entrelaçar e criar uma nova realidade, mesmo que esta seja equivocada. É essencial considerar essas experiências para que possamos refletir sobre como nossos próprios pensamentos e vivências podem ser moldados, muitas vezes, por distorções que nem percebemos. O estudo destes casos pode nos ajudar a desenvolver uma abordagem mais crítica e consciente em relação a nossas próprias crenças. Outra esfera em que a mente pode enganar é quando analisamos o fenômeno das ilusões de ótica. Essas ilusões são representações visuais que enganam o nosso sentido de visão, fazendo com que vejamos algo que não está realmente ali. Um exemplo comum é a ilusão de Miller-Lyer, onde duas linhas do mesmo comprimento parecem ter tamanhos diferentes por causa das setas em suas extremidades. Essa enganosa percepção visual destaca como fatores externos podem influenciar nossa interpretação e nos levar a erros de julgamento. Além disso, estudos sobre a memória mostram que muitas vezes relembramos eventos não exatamente como aconteceram, mas de acordo com como nos sentimos sobre eles ou com a narrativa que construímos ao longo do tempo. Essa malha complexa de percepção e memória pode resultar em uma visão distorcida não só do passado, mas da própria realidade atual. Ao estudarmos essas áreas, entendemos que nossa mente, em sua busca por dar sentido ao mundo, pode nos levar a erros que, por sua vez, reforçam crenças limitantes. Reconhecer esses padrões é crucial para o nosso crescimento e autoconsciência. As teorias convencionais da psicologia, apesar de suas inegáveis contribuições, enfrentam críticas significativas que merecem consideração. Uma das principais limitações é a ênfase excessiva na racionalidade e a subestimação das emoções na formação de crenças e percepções. Muitas abordagens tradicionais consideram que o ser humano é, em última análise, um ser racional que toma decisões com base na lógica e na evidência. No entanto, a realidade é muito mais complexa. Nossas emoções desempenham um papel crucial e, muitas vezes, levam à adoção de crenças infundadas e distorcidas, desafiando a ideia de que sempre agimos de maneira lógica. Além disso, as teorias convencionais frequentemente não levam em conta o contexto cultural e social no qual os indivíduos estão inseridos, fator que molda não apenas as crenças, mas também as expectativas e as experiências de vida. O que pode ser verdadeiro em um determinado contexto cultural pode não se aplicar em outro, levando a uma generalização imprópria. Portanto, ampliar o escopo das teorias psicológicas, incorporando uma compreensão mais holística que considere emoções, contexto e experiências individuais, é essencial para oferecer uma visão mais precisa de como e por que nossa mente pode enganar. Essa perspectiva pode nos ajudar a desenvolver uma abordagem mais inclusiva e empática no tratamento de questões relativas à percepção e à crença. Desenvolver a consciência crítica é um passo fundamental para nos libertarmos das ilusões e distorções que nossa mente pode criar. Para isso, existem diversas técnicas que podem ser aplicadas no dia a dia. Uma das mais eficazes é a prática do questionamento ativo. Isso significa não aceitar informações ou crenças como verdadeiras sem antes examiná-las criticamente.
Em vez de simplesmente aceitar o que ouvimos ou lemos, devemos nos perguntar: essa informação é fundamentada? Quais são as evidências que a suportam? Como isso se relaciona com o que eu já conheço? Além disso, a leitura crítica é uma ferramenta poderosa. Ao abordar livros, artigos ou notícias, é importante considerar a fonte e o viés que pode existir na apresentação das informações. Outra técnica valiosa é fazer anotações e manter um diário de pensamento, onde você registra suas crenças e ideias, e revisita essas reflexões periodicamente para desafiá-las e ver se ainda se sustentam com novas informações. Além disso, participar de discussões com pessoas que têm opiniões diferentes pode expandir nossa visão e nos ajudar a entender diferentes ângulos de um mesmo tópico, promovendo o pensamento crítico. É essencial estar aberto a mudar de opinião e a aprender, pois a consciência crítica é um processo contínuo e não um estado fixo. O mindfulness, ou atenção plena, é uma prática que tem ganhado reconhecimento por seu papel essencial no aumento da consciência crítica. Essa técnica envolve um estado de estar presente e totalmente atento ao momento atual, sem julgamentos. Ao praticar mindfulness, desenvolvemos uma nova relação com nossos pensamentos, emoções e sensações. Em vez de nos identificarmos plenamente com nossos pensamentos ou reações automáticas, aprendemos a observá-los de forma objetiva. Isso nos ajuda a perceber padrões de pensamento que podem estar distorcendo nossa realidade. Para incorporar a mindfulness no dia a dia, podemos começar com exercícios simples, como a meditação guiada, na qual nos concentramos na nossa respiração e nos permitimos observar os pensamentos que surgem sem nos apegarmos a eles. Outro exercício prático é a caminhada consciente, onde nos concentramos em cada passo, nos sons ao nosso redor e nos aromas que nos cercam. Essas práticas nos ensinam a desacelerar, a validar nossos sentimentos com compaixão e a perceber quando estamos sendo guiados por crenças automatizadas. Com o tempo, essa prática contínua de mindfulness proporciona um espaço entre o estímulo e a reação, permitindo que façamos escolhas mais conscientes e alinhadas com a verdade. A reflexão e a autoanálise são instrumentos poderosos para promover a consciência crítica. Essas práticas nos convidam a olhar para dentro e a examinar as crenças e valores que sustentam nossas decisões e ações. Ao dedicar um tempo para refletir sobre nossas experiências e como reagimos a elas, podemos identificar padrões que não servem mais ao nosso bem-estar. Um método eficaz é a técnica dos 5 porquês, onde a cada resposta encontramos a raiz de nossos pensamentos e comportamentos. Por exemplo, se você se sentir inseguro em uma reunião, pergunte-se por que isso acontece. A primeira resposta pode ser que você teme ser julgada. Ao perguntar por que você sente isso, pode chegar a crenças mais profundas que precisam ser questionadas. Além disso, a prática de journaling, onde você escreve diariamente sobre suas experiências, sentimentos e reflexões, ajuda a dar voz a pensamentos que podem ser ignorados na rotina cotidiana. É importante ser gentil consigo mesma durante este processo, reconhecendo que a autoanálise pode trazer à tona inseguranças, mas também é um caminho para o crescimento pessoal. Ao olhar para dentro com honestidade, começamos a desvendar as camadas de nossa mente, assim, nos tornamos mais capazes de discernir entre a verdade e a distorção. Conversar com os outros sem se deixar enganar exige habilidades que podem ser treinadas e aperfeiçoadas. Primeiramente, é essencial praticar a escuta ativa. Isso significa prestar atenção plena ao que o outro está dizendo, sem planejar a própria resposta antes que a pessoa termine de falar. Ao ouvir atentamente, você pode captar nuances que podem ser fundamentais para entender a perspectiva do outro. Além disso, é importante fazer perguntas abertas durante essas conversas. Em vez de simplesmente aceitar as informações passivamente, pergunte por que você pensa dessa forma. Quais são suas referências para essa opinião? Isso não só promove um diálogo mais rico, mas também desafia a narrativa apresentada. Outra dica valiosa é estar ciente de suas próprias emoções durante a conversa. Se sentir uma reação intensa, isso pode indicar que você está se deixando levar por vieses pessoais. Reconhecer isso e fazer uma pausa mental pode ajudar a manter o foco na conversa. Por fim, ao abordar ideias ou opiniões diferentes, pratique a empatia, tentando entender o ponto de vista do outro sem necessariamente concordar.
Essa habilidade de se colocar no lugar do outro é crucial para um diálogo produtivo e para a construção de uma consciência crítica que permita discernir a verdade em meio a diferentes narrativas. A vida muitas vezes nos apresenta situações nas quais nossas percepções e crenças podem ser desafiadas. Por isso, é tão importante reavaliarmos constantemente como vemos o mundo e a nós mesmos. Tais reflexões não apenas nos ajudam a entender melhor nossas emoções e reações, mas também a identificar distorções em nosso pensamento. Uma autoanálise pode nos levar a compreender que, por muitas vezes, o que acreditamos ser verdade não passa de uma construção de nossa mente. A necessidade de reavaliar nossa percepção está enraizada na busca por uma vida mais plena e autêntica. Ao nos questionarmos, abrimos espaço para novas interpretações e aprendizados, que podem nos guiar em direção a uma visão mais equilibrada e saudável. Essa prática de autocrítica construtiva nos permite perceber que, assim como as marés, nossos pensamentos e crenças podem mudar. Assim, ao nos permitirmos reavaliar como percebemos as coisas, estaremos dando o primeiro passo rumo à transformação pessoal e à liberação de crenças que já cumpriram seu papel em nossas vidas. É uma jornada que exige coragem, mas que resulta em autoconhecimento e liberdade emocional. O futuro da pesquisa cognitiva é brilhante e promissor, apresentando muitas oportunidades para ampliar nosso entendimento sobre a mente humana. Com o avanço das tecnologias de neuroimagem, por exemplo, estamos cada vez mais próximos de decifrar como nossas emoções, crenças e percepções se interrelacionam. Essas descobertas não apenas contribuem para campos como a psicologia e a psiquiatria, mas também têm profundas implicações para a educação, o trabalho e o bem-estar social. Tais pesquisas poderão facilitar o desenvolvimento de estratégias terapêuticas mais eficientes, ajudando as pessoas a superarem crenças limitantes e a ajustarem suas percepções. O conhecimento adquirido pode ser utilizado para construir programas que ensinem a importância da inteligência emocional e da atenção plena, incentivando uma cultura mais saudável de gestão emocional e mental. Ou seja, o futuro da pesquisa cognitiva não se apresenta apenas como um campo acadêmico a ser explorado, mas sim como uma ferramenta vital que pode reconfigurar maneiras de lidarmos com as adversidades e com a vida em sociedade. Manter a mente aberta a novas ideias é um dos maiores desafios em um mundo onde somos constantemente bombardeados por informações. Tendemos a nos apegar a nossas crenças e percepções, que, embora confortáveis, podem limitar nosso crescimento pessoal. Para cultivar uma mente aberta, é preciso praticar a escuta ativa e estar disposto a explorar diferentes perspectivas. Uma estratégia eficaz é a prática da curiosidade, e em vez de simplesmente rejeitar uma ideia que contraria nossas convicções, podemos fazer perguntas, investigar e buscar entender o ponto de vista do outro. Além disso, participar de discussões com pessoas de diferentes origens e experiências nos ajuda a expandir nossos horizontes e desafiar nossas pressuposições. Outra forma poderosa de se manter aberto é o hábito da leitura diversificada, que nos permite mergulhar em mundos e ideias distintas. Essa receptividade não apenas enriquece nosso conhecimento, mas também nos torna mais empáticos e compreensivos, características essenciais em nossas interações pessoais e profissionais. Em última análise, a mente aberta é um convite à transformação contínua e ao aprendizado ao longo da vida. Concluímos que a imperfeição da mente é uma característica humana inegável. Morei por muitos anos crendo que a verdade era absoluta, até que percebi que o que consideramos verdade muitas vezes é uma construção baseada em nossas vivências e interpretações. Aceitar essa imperfeição é libertador e nos possibilita um caminho de autocompaixão. Ao compreendermos que todos nós, em maior ou menor grau, somos suscetíveis a erros de percepção e crenças distorcidas, podemos cultivar uma postura mais gentil consigo mesmo e com os outros. Essa aceitação nos encoraja a adotar uma abordagem mais flexível em relação às nossas opiniões e a nos aventurarmos em um aprendizado contínuo. Além disso, abraçar a imperfeição nos instiga a buscar crescimento em vez de estagnação, permitindo-nos viver experiências mais ricas e autênticas. Em última análise, viver com a consciência de que a mente não é sempre uma aliada confiável, mas que podemos trabalhar para transformá-la, nos conduz a um estado de paz interna e crescimento pessoal significativo. A imperfeição da mente nos ensina que a verdade é muitas vezes uma construção pessoal sujeita a distorções. Aceitar essa natureza humana nos permite cultivar autocompaixão e promover um crescimento contínuo em nossas vidas. Estamos curiosos.
Qual história ou tema você gostaria de ouvir a seguir? Compartilhe suas ideias nos comentários. Você já parou para refletir sobre como suas crenças podem estar moldando sua percepção da realidade? De que maneira você pode desafiar essas crenças para ver o mundo de uma forma mais equilibrada? Se você gostou desse vídeo e quer continuar explorando mais sobre a mente humana e suas complexidades, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder o próximo vídeo.